A Argentina, há 100 anos, era um dos lugares mais prósperos do planeta e um país economicamente poderoso e avançado. Esperava-se amplamente que se tornasse um rival econômico dos Estados Unidos. No entanto, algo deu errado, desencadeando um longo declínio econômico que se agravou ao longo do tempo. Os últimos 100 anos da Argentina contam uma história de 9 falências, hiperinflação e crises econômicas constantes. Hoje, o país está à beira de outro colapso econômico. Como uma nação passa de uma potência econômica a motivo de chacota? Por que ela está presa em uma crise aparentemente interminável? E há uma saída para isso? Veremos a seguir. A Argentina, embora hoje isso seja em grande parte esquecido, era verdadeiramente uma potência econômica há 100 anos. No final dos anos de 1920, estava entre as economias de crescimento mais rápidas do mundo. Por 5 décadas consecutivas, apresentava um PIB per capita comparável ao da França ou do Canadá. Era um destino global importante para investimentos e imigração, sendo amplamente considerada a próxima superpotência econômica, que havia descoberto o segredo para um crescimento explosivo rápido, competindo pela dominação do continente com os Estados Unidos. A base do sucesso argentino estava na agricultura, graças a possuir uma das regiões mais férteis do planeta, os Pampas. Isso permitiu que a Argentina se tornasse um celeiro global. Em uma época em que o mundo estava pedindo por commodities e disposto a pagar preços elevados por elas, a Argentina se destacou como fornecedora. Enquanto as commodities fluíam para fora do país, as pessoas fluíam para dentro em busca de desenvolvimento econômico. Decidindo ser o país mais pró-imigração do mundo, a Argentina abriu suas fronteiras para literalmente todos, até mesmo ofereceram pagar as pessoas por sua jornada no país. Com uma economia em ascensão, políticas empresariais favoráveis e salários superiores à média europeia, a Argentina atraiu uma significativa onda migratória europeia. Milhões de europeus, oriundos da Itália, Espanha, Portugal e outros países, escolheram o Novo Mundo como palco para suas novas trajetórias de vida. De 1870 a 1914, a população da Argentina quadruplicou e sua economia se beneficiou com trabalhadores, agricultores e empresários que contribuíram para o crescimento do país. Buenos Aires se tornou a Paris da América do Sul, um centro cultural argentino, equivalente a uma versão sul-americana da capital francesa. A Argentina era uma terra de oportunidades, onde qualquer um poderia fazer fortuna e construir uma nova vida com liberdade. No início do século XX, o entusiasmo em torno do sucesso argentino atingiu o auge. Era o lugar onde as coisas estavam acontecendo. Um excelente espaço para investimentos e um novo gigante econômico estava sendo criado, apoiado por uma posição geográfica estratégica e vastos recursos, incluindo gás natural, ouro e petróleo. O sonho argentino estava em pleno andamento e o futuro parecia um sucesso inevitável. Mas esse futuro brilhante nunca se concretizou para a Argentina. O país nunca se transformou na superpotência econômica que estava destinada a ser. Em vez disso, tornou-se uma economia constantemente em colapso, lutando pela própria sobrevivência. Então, o que deu errado? O que realmente aconteceu com o país? A verdade é que a Argentina, ou melhor, o seu governo, tem um histórico de tomada de decisões terríveis que levaram o país do auge ao fundo do poço rapidamente.
O fato é que a base do sucesso argentino não era muito saudável desde o início. Assim como os Estados Unidos, a Argentina possuía um vasto território propício para a agricultura, mas esse território foi tomado à força dos habitantes nativos, entregue a colonos que deveriam transformá-lo em terras cultiváveis. Ao contrário dos Estados Unidos, onde a terra foi distribuída entre uma extensa quantidade de agricultores independentes, o governo argentino optou por vender as terras a um seleto grupo de fazendeiros que já eram ricos. Essa elite econômica estava acumulando consideráveis ganhos, mas sem a existência de uma concorrência real, não sentiam a necessidade de inovar ou expandir seus negócios. E como resultado, a Argentina nunca experimentou um verdadeiro desenvolvimento em outros setores da sua economia. Quando a Grande Depressão atingiu na década de 30 e a demanda global caiu, a Argentina não tinha mais nada em que se apoiar. Enquanto o mundo estava mudando rapidamente e agora era a indústria que enriquecia as nações, não era mais a agricultura. A Argentina estava dependendo de sua agricultura por tanto tempo que não tinha mais nada e rapidamente começou a afundar em um verdadeiro buraco econômico. Para piorar as coisas, na década de 40, um golpe militar deu ao argentino um novo líder, Juan Domingo Perón, que tinha uma ideia completamente diferente de como consertar, arrumar a economia. Assim, enquanto a economia mundial experimentava sua era de ouro, com o boom econômico pós-guerra, impulsionado pela globalização sem precedentes, a Argentina estava seguindo exatamente na direção oposta. O país se fechava, impondo tarifas, restringindo suas exportações, expulsando investidores estrangeiros e nacionalizando os setores inteiros da economia. Mesmo após a queda de Perón, por outro golpe militar na década de 1950, sua ideologia persistia. Isso incluía benefícios extremamente generosos de assistência social e subsídios para os pobres e a classe média, que tinham seus benefícios sob o governo de Perón. A classe trabalhadora da Argentina tinha os salários mais altos de toda a América Latina. No entanto, a economia em declínio não conseguia fornecer dinheiro suficiente para cobrir todos os gastos com assistência social. E para financiá-lo, a Argentina começou a pegar mais e mais dinheiro emprestado, enquanto também imprimia mais dinheiro. Como resultado, a inflação aumentava cada vez mais, desvalorizando a moeda e aumentando a dívida nacional. Conforme a economia começava a se autodestruir, a Argentina entrava em um ciclo interminável de instabilidade política e regimes em constante mudança, com governos, presidentes e ministros da economia igualmente incompetentes em lidar com a situação. Nos primeiros anos da década de 1980, a situação econômica tornou-se cada vez mais insustentável. Para desviar a atenção disso, a ditadura militar do poder na época lançou uma desastrosa invasão das Ilhas Malvinas, em 1982. Isso levou à queda do regime, à falência da economia e a uma década perdida na Argentina, que ficou parada no tempo em relação ao resto do mundo. A questão é que, mesmo que os líderes da Argentina tenham tido dezenas de oportunidades ao longo das décadas para mudar o rumo do país, as decisões tomadas continuaram a agravar a situação, resultando em um ciclo persistente de crises econômicas e políticas. No final, a Argentina nunca aprende com os seus erros e sempre acaba repetindo exatamente os mesmos equívocos. Como diz o ditado, a Argentina nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Em 1989,
A última década dos problemas econômicos argentinos foi encerrada com uma espetacular onda de hiperinflação que devastou as economias da maioria da nação e provocou distúrbios em todo o país. Nesse período, as pessoas incapazes de comprar alimentos devido à inflação começaram a saquear supermercados. Um novo presidente decidiu adotar uma estratégia para estabilizar a moeda em relação ao dólar dos Estados Unidos. E por um tempo isso funcionou de fato. No entanto, essa mudança, embora tenha estabilizado a moeda, significava que a Argentina não podia mais imprimir dinheiro para financiar seus gastos. Uma prática comum no governo argentino. Sem essa possibilidade, e para que a nova estratégia funcionasse, o país agora precisava ganhar dinheiro em vez de simplesmente imprimi-lo, além de reduzir drasticamente os gastos. Em outras palavras, a Argentina precisava parar de agir como a Argentina. Mas, mais uma vez, não conseguiu evitar e continuou em outra fase de gastos que a economia não podia pagar, financiada por empréstimos de investidores estrangeiros e do FMI. No entanto, quando a economia global desacelerou e o dinheiro secou, a Argentina se viu contra a parede. Depois de perder o acesso a financiamento adicional do FMI, o país enfrentou a maior falência governamental da história e uma nova série de tumultos causados pela raiva diante da completa má gestão e incompetência do governo. Nos últimos 20 anos, a Argentina experimentou uma montanha-russa econômica. Até os dias de hoje, os desafios econômicos persistem. O governo continua gastando além de suas possibilidades, recorrendo à impressão de dinheiro para cobrir seus custos e a desvalorizando a moeda com isso, o que só intensifica a inflação. Como consequência, a inflação ultrapassa os 100%, após 5 anos de suposto crescimento, e a economia se encontra mais uma vez à beira do precipício. Assim, a Argentina persiste nas mesmas escolhas equivocadas, resultando nos mesmos desfechos e perpetuando sua crise interminável. Com o agravamento da crise, as tentativas de estabilização muitas vezes se revelaram efêmeras. A dependência contínua de empréstimos estrangeiros e políticas monetárias arriscadas contribuíram para uma série de desafios persistentes. O governo argentino, em uma espécie de ciclo vicioso, recorreu repetidamente à impressão de dinheiro para cobrir suas crescentes despesas, o que exacerbou ainda mais a inflação. Os efeitos negativos dessa abordagem tornaram-se evidentes na perda do poder de compra da moeda local, o peso argentino, gerando uma escalada de preços que afetou severamente a população. O aumento nos custos de vida, combinado com a instabilidade econômica, resultou em dificuldades crescentes para os cidadãos comuns, que viram seus salários e economias perderem valor rapidamente. A persistência nesse padrão de comportamento econômico tem colocado a Argentina em um cenário desafiador, onde as tentativas de recuperação frequentemente são prejudicadas por medidas inadequadas e falta de planejamento a longo prazo. A incapacidade de aprender com os erros passados e a repetição de estratégias infrutíferas contribuíram para a perpetuação da crise. No cenário global, as condições econômicas incertas e a falta de uma abordagem coesa para enfrentar os desafios internos deixaram a Argentina em uma posição vulnerável. A incapacidade de implementar reformas estruturais significativas e a falta de consenso político sobre as medidas necessárias têm contribuído para a persistência da crise econômica no país. Assim, a Argentina enfrenta a urgência de adotar uma abordagem mais sustentável, promovendo políticas econômicas responsáveis, atraindo investimentos duradouros e fomentando o ambiente propício ao crescimento a longo prazo. Essa transformação exigirá não apenas medidas imediatas, mas também uma mudança fundamental na abordagem do governo em relação à gestão econômica. Esse foi o vídeo sobre a Argentina. O que você achou? Você acha que a Argentina pode sair desta grande crise que se encontra hoje? Deixe o seu comentário aqui no Econotalks.
Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber nossos próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua audiência, na voz Gustavo Mieczikoneski. E até o nosso próximo encontro, aqui no Econotalks.